Mas tem um economista francês, que todos aqui conhecem com certeza, que é o Frédéric Bastiat. E naquele livro dele curtinho, mas muito bom, né? A Lei, ele fala que a lei virou o campo de batalha de todas as ambições. Eu acho que isso atrai muitas pessoas pra política. Porque o cara que quer viver a vida dele, ele quer prosperar, não tá nem aí pro que tá acontecendo no governo, ele vai trabalhar, pô. Agora o cara que quer ser tirano sobre a vida dos outros, ele vai pra política. Aí esse cara tem uma ideia, que por mais esdrúxula que seja, se ele consegue convencer a maioria dos outros congressistas da ideia dele, aquele negócio vira lei e ele fala, agora é lei. É a expoliação, né? Pois é, e aí simplesmente, se ele acha, não, esse negócio de imposto, mesmo que o Brasil, por exemplo, sobre empresas, o Brasil num ranking feito pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles listaram 108 países no ranking e foram ver quem mais tributava em empresa. Porque toda hora você tem um político aqui no Brasil falando, o Brasil é o único país que não cobra dividendos das empresas, só o Brasil e a Estônia, né? O Ciro Gomes fala muito isso. Só que ele nunca fala desse estudo de 108 países, onde o Brasil era o quarto que mais tributava as empresas. Perdia só para a Índia, para a República Democrática do Congo, e quase todo país que usa República Democrática não é uma democracia. Não é, isso. Né? Você viu Coreia, o valor que a democracia tem. Pois é. Você pega até na Alemanha, né? Quando dividiu a Alemanha na parte capitalista e socialista. Quem era a parte democrática no título? Era socialista. Era socialista. E outro país era Malta. E logo em seguida vinha o Brasil, mas colado no Congo e Malta. Por um pouquinho, assim. Se coloca uma tributação sobre dividendos, a gente vira o segundo do ranking de 108 países. Aí depois pegaram só os países do OCDE, cerca de 20 países. O Brasil seria o primeiro. Então já tributa pra caramba. Mas se você pega um político que foi eleito, ali ele conseguiu ser eleito pelo povo, e ele pensa que, não, esse tributo, que já é muito alto, na verdade ele é baixo, tem que tributar mais porque o Estado vai usar melhor os recursos, ele simplesmente faz um estrago na vida de um monte de gente. Porque se ele aumenta tributo sobre a empresa com menos dinheiro agora vai contratar mais ou menos gente. Os que já estão contratados terão chances maiores ou menores de se manterem empregados? Menores. Aqueles que ganham dinheiro lá na empresa, os funcionários, eles têm chances maiores ou menores de terem um aumento agora que o patrão tá com menos dinheiro? É tudo menor, né? Mas esse é o ponto. O cara, ele quer poder, ele acaba indo pra Resumindo, política. a gente fica sempre refém de como esses caras vão fazer as coisas do jeito que eles quiserem. E é muito curioso isso, porque até mesmo quando vem um que a gente olha e fala, esse aqui é bonzinho, né? E ele vai fazer alguma coisa boa. Esse cara até faz, às vezes. Ele traz algumas mudanças, né? Positivas. Que vão ser boas, mas aí muito... Só que o que acontece? Na próxima eleição esse cara não ganha, o outro que entra desfaz tudo que ele fez. Então assim, a gente não tem nenhuma segurança de que algo que foi feito de positivo vai ficar ali a longo prazo ou seja permanente. Não e eu tem. acho que muito porque as medidas que vão trazer ganhos, né? Por exemplo, diminuição de impostos em empresas ou coisas desse tipo não são populares. Elas não são. E aí, no final das contas, elas não dão um ganho imediato. Eu acho que a população que uma democracia contempla, ela tem é muito imatura, exatamente. Eles querem os ganhos na hora. Então, a pessoa tá querendo que o meu salário mínimo aumente agora, que eu ganhe um bolsa não sei das quantas agora, que entre um dinheiro na minha conta agora. Então, ela não consegue ver que essas outras medidas que muitas vezes vão ajudar o país a longo prazo são favoráveis a ela, né? Porque elas não entendem, não são maduras o suficiente. Eu acho que a máxima da democracia é aquela frase do Keynes. Quando falaram pra ele, Keynes, esse negócio de colocar o governo pra gastar mais vai gerar inflação, né? Isso não é bom pro futuro. No longo prazo vai ter consequências. Aí o que ele falou? No longo prazo estaremos todos mortos. É a democracia isso, mas isso vai dar problema depois, pô. Mas no longo prazo tá todo mundo morto. Mas você tinha perguntado de quais países tributam menos? O Brasil tem uma alíquota média sobre empresas de 34%. Dentre os 20 da OCDE, o que menos tributa é a Hungria, tem uma alíquota que não chega a 10%, a Irlanda passa um pouquinho de 10%. E entre os 108 países, o que menos tributa é Barbados. Fica ali em torno de 5%. Só que você pega, por exemplo... Pesquisando aqui no Google, como abrir uma empresa em Barbados. Não, você vai olhar alguns dos países que o pessoal fala, é o socialismo que deu certo, né? Suécia, Dinamarca. Esses países, eles estão com uma alíquota na faixa dos 20%. Então o Brasil cobra quase 15% a mais do que esses países. Então cobra mais imposto sobre empresa do que Dinamarca, Suécia, Noruega... Só que na hora de oferecer serviço público, oferece no padrão África subsaariana, né? Exato. Então a gente cobra muito, entrega pouco. E onde vai parar esse dinheiro? Vai parar na mão dos políticos.
Quer dizer, nem a maior parte vai para os políticos, né? A maior parte vai para pagar a máquina, ou seja, o servidor público. Para sustentar a máquina, exatamente. No fundo, assim, o problema brasileiro é uma teia de aranha, né? E cada linha da teia, ela representa um problema diferente. Então, quando você olha o quadro geral, não dá para se dar ao luxo de dizer, não, esse aqui é o grande problema do Vamos Brasil. atacar Exato. esse problema que vai resolver. Não tem. Exato. Você tem que atacar várias frentes ao mesmo tempo, mas o que é curioso é que todas essas frentes têm um ponto em comum. Tirar os obstáculos que foram criados pelo Estado, seja por meio de legislação, norma interna, burocracia, imposto. Tudo passa por isso. Mas é bem complicado tirar esses obstáculos, né? O complicado é porque não há incentivo dentro da política para tirar isso, porque cada um deles representa ali um grupo de poder. E se tirar ou o se obstáculo, deixa- tira esse pessoal, né? Ou é cooptado por um grupo de poder, né? E aí você vê o problema tributário, quer dizer, qual é o sentido que faz, do ponto de vista da racionalidade econômica e da aplicação dos recursos, que todo o dinheiro vá para o Caixa da União e depois retorne para os estados, se a gente trabalha na cidade, a gente produz a riqueza ali. Vai tudo pra Brasília, aí depois volta uma parte pros estados. É só pra dar Exato. tempo de roubar mais, né? Em algum lugar vai sair nesse ralo aqui, É aí cai verdade. no ralo dali. Não tem dúvida. Quando você cria um sistema de que tem que ir e depois voltar, vai perder na ida e vai perder na volta. Exatamente.